Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Eu sou o Bruno Lanaro. Eu sou o Léo Lousada. E hoje a gente vai falar sobre a cosmogonia, o início dos deuses, dos titãs da mitologia grega. E também falar da titanomaquia. Aguarde. Eu acho que vale aqui falar, como a gente tem falado nos outros vídeos de mitos e lendas, que na mitologia grega tem um monte de versão diferente e a gente vai fazer uma nossa aqui. Exatamente. Rasguem os livros de história, joguem fora as enciclopédias Barça de vocês. Nós vamos hoje falar a nossa versão da história. Então, aprende com a gente aí. Que é a mais verdadeira. A mais certa. Bem, como é que tudo começa? Caos total. O imenso vazio. O abismo. O grande abismo. E aí, o que é esse caos, né? Que esse primeiro, a personificação de uma ideia de um deus grego, né? Esse caos, diferente da Cabala, que a gente associa a Roquimá com caos, esse caos grego, a ideia dele, o conceito dele, tem muito mais a ver com o conceito de Keter na Cabala. É como se fosse o grande ovo cósmico, né? Isso. É da onde tem todas as possibilidades de tudo que pode existir, de tudo que existe, tá tudo lá. Essa representação de imenso vazio, de um abismo negro, é porque você não consegue ter ideia do que tem lá. De tanta coisa que tem, tantas possibilidades que tem. Então é esse que é o conceito desse caos primordial. E aí do caos surge a Terra, Gaia. O primeiro arquétipo de deusa feminina, a grande mãe. Você pega aí a galera que curte uma Wicca aí, chama a Terra de Gaia, né? Não só a galera da Wicca, mas enfim, outras galeras também chama de Gaia. Cada coisa dentro do caos começa a se colocar onde deve ser. Então a água tem peso, o ar tem outro peso, as nuvens e tal, tudo começa a colocar na sua disposição correta, vamos chamar assim. Ou seja, a partir da desordem vem Gaia, que é um símbolo do feminino, um símbolo do que restringe, do que cria a ordem. E aí a ordem começa a aparecer no universo. Então, outros filhos de Caos é Nix, que é a noite. Isso. E Éberon, que são as trevas, né? As trevas. Ele é um cara só, mas ele representa as trevas. Então olha que bacana. Depois lá no mito de Orfeu, lembra que o inferno é dividido em 3? Sim. Então, o Éberon é o inferno do meio. Do meio, não é Brasil. Não é o Brasil, é Éberon. É o Brasil, é. E olha que legal, então no começo a gente tem o caos, Gaia vem, ordena, e aí a gente começa a ter a noite e as trevas. Então a gente está falando, na verdade, simbolicamente, que a mente humana primitiva era ainda muito inconsciente, vivia ainda muito na escuridão, o ser humano ainda era meio devagar. Era uma psique total. Nossa psique antiga. Nossa psique antiga, isso. E aí ele tá mostrando o quanto a gente ainda era pouco consciente, né? Então tudo, como o Bruno falou, tudo toma ordem, tudo toma corpo e em seguida aparece quem? O céu. Isso, aí Gaia gera Urano, que é o céu. E também aparece o Tártaro. Isso. Que é o oposto do céu, que são as profundezas da Terra. Então imagina o planeta ali nascendo, aquela atmosfera se condensando, a lava saindo do centro quente, tá tudo ali acontecendo naquele momento ali. E aí também é nesse momento que nasce Eros. Eros, o mito de Eros foi se desenvolvendo até o ponto dele ser filho de várias entidades da mitologia grega antiga, inclusive Afrodite, como a gente disse no nosso mito de Eros. Mas o conceito do amor, o conceito de Eros, ele já aparece na criação do mundo, como se as coisas fossem criadas com amor. A gente então já tem, a partir do momento que Gaia dá luz a Urano, a gente tem a primeira polaridade. Aí a gente vai ter Urano como o céu, polaridade masculina, expansiva, por isso o céu, da onde chove, da onde vem as gotas de sêmen que fecundam a Terra, que é Gaia. E aí, enfim, ela tem, como a gente acabou de falar, o Tártaro e Eros. Depois disso vão nascer outros dois deuses. Só que aí não vai ser de Gaia. De Nix e de Éberon nascem a luz. Que é o nome deles? Éter. E me ajuda aí, Léo. Êmera. O que é Éter? Éter seria a luz que está antes do céu, antes de Urano. A gente pode falar que está no cósmico, a luz transcendental é o éter.
E a luz do dia é Emera. Aí a gente tá vendo, né, que é das trevas que nasce a luz. É daí que vem aquela ideia que a gente ouve muito em religiões de se iluminar, que é trazer essa luz do éter para dentro das nossas trevas, da nossa escuridão, para que a gente ilumine os nossos aspectos e a gente se autoconheça. Então é daí que vem o autoconhecimento. O autoconhecimento não é aquelas rodas de dança de mão dada, todo mundo cantando Kumbaya em volta de uma fogueira no acampamento, no sítio, no fim de semana em São Tomé das Letras. O autoconhecimento é um processo muito mais delicado, profundo e difícil do que é vendido por aí. A gente pode ainda relacionar isso com a própria Bíblia, que a gente vira e mexe e fala alguma coisa aí, né? Era o caos primordial, Deus estava sobre o abismo, e aí, faça-se a luz, né? Aí no caso a luz aí vem um pouquinho depois, né? Na Bíblia é a primeira coisa, né? E aí, enfim, quando vem a luz, vem na sequência mais dois caras. Thanatos, que é a morte, e Hipno, que é o sono. Que é irmão gêmeo de Thanatos. Irmão gêmeo de Thanatos. Você gosta de falar de Thanatos? Vai lá. Thanatos é legal, cara, porque Thanatos é assim, essa hora que vem a luz do éter, é a hora que a gente percebe que a gente é mortal, que tem a consciência da nossa mortalidade. E é aí que nasce o arquétipo de Thanatos e dos deuses da morte. E lembra que a gente já falou de Eros, né? Na psicologia do Freud, e o Bruno é psicólogo, se eu falar besteira ele vai me corrigir, o Freud ele avançou os estudos dele de psicanálise até chegar num ponto em que ele começou a abordar que os instintos mais primordiais que a gente tinha, que nos moviam a fazer tudo, eram as pulsões de vida e pulsões de morte, ou seja, Eros e Thanatos. E aí são esses dois caras aí que ficam movendo a gente pra frente. Freud usa esses nomes nos livros dele para se referenciar às pulsões. Exatamente. Não é à toa, né? Pulsão de vida e de morte à toa. Ele usa esses arquétipos. Dois nomes, exatamente. Hipno a gente podia falar um pouco também, né? Existe uma teoria, é bem uma teoria, de que os seres humanos primordiais não dormiam. Eles passavam o dia inteiro acordado, à noite eles se recolhiam numa caverna escura para se proteger das criaturas da noite, e aí daí que vem o sono, porque é aí que o ser humano começa a dormir, porque ele não tem o que fazer, ele está dentro da caverna, e aí ele está ali protegido no escuro, ele acaba dormindo, e é inclusive daí que essa teoria diz que... Mas é uma teoria o quê? Antropológica? É uma teoria antropológica, de que é aí que a gente começa a melhorar a nossa expectativa de vida, que era muito pequena, e que o sono vai melhorando a nossa expectativa de vida. Então talvez tenha uma relação aí com esses deuses primordiais de Hipno aparecer nesse momento, né? E por fim também, né, de filhas, né, vamos chamar assim, de Nix e de Ébero, tem as Moiras. As Moiras a gente já falou, mas não foi num vídeo de Mitos e Lendas. A gente citou muito rápido as Moiras no Mitos e Lendas. A gente falou lá atrás. Mas outra coisa que o Léo gosta de falar também são fiadeiras. Fiadeiras. O que elas... Elas fiam o nosso destino. Os gregos acreditavam que o destino de todos os homens já estava tecido. E as Moiras, elas fiavam o tecido do nosso destino. Elas tinham um certo poder, porque elas podiam cortar o tecido, remendar. E era algo que nem os deuses titãs, ninguém podia interferir. Então, por exemplo, ajudar um herói numa guerra, um deus não poderia. Quem impedia? A Moira, ou as Moiras. Que eram 3 mulheres, né? Inicialmente era a Moira, era uma filha. Isso. E aí com o desenvolvimento dos mitos, com Homero principalmente... Elas viram 3, né? Mas aí conversa com aquele lance de Hecate depois mais pra frente, né? Isso. De que as Moiras representariam a juventude, a maturidade e a velhice, né? Então tá todo o nosso destino, a nossa vida traçada nesses 3 períodos. Bom, Gaia ainda gera pelo menos mais outras 2 figuras. As montanhas e uma galera que chama pontos, que na verdade são mares, a água, rios. Isso. Lembra que a gente falou, né? Que o rio era um deus, lembra? Que o rio ia lá. Que o rio que carcava todo mundo lá. Isso. Ele foi se encontrar com Tiresias. Isso. O rio saiu andando e foi se encontrar com Tiresias. Enfim, porque eles tinham essas personificações, né? E aí, enfim, ela teve outros filhos também, né? Mas
O mais importante a gente já falou. Quer dizer, o mais importante ainda está por vir, são os titãs. Aí agora o que vai acontecer? Gaia vai desposar Urano, que é o filho dela. Detalhe. Mas são opostos. Mas são opostos, energias opostas. E aí eles ficam juntos, se complementam. Lembra que a gente falou de casamento alquímico, complementação de polaridades. Então você tem o grande estimulador, que é o céu, da onde vem a chuva. E tem a grande receptora, que é Gaia, que é a Terra. O que recebe o estímulo de Cronos. De Urano. De Urano. Então dessa união vai gerar pelo menos 3 classes de personagens da mitologia grega. Primeiro, que a gente já falou, os titãs, os ciclopes ou os relâmpagos e os... Não lembro o nome, é bem difícil o nome, fala aí. Hecatônquiros. São monstros que têm 50 cabeças e 100 braços, eram 3, né? Eram 3 irmãos. E eles representavam as tempestades. E aí Urano, ele era um cara meio paranoico. Quando ele tem os hecatônquiros e os cíclopes, ele fica enojado com os filhos que ele teve, porque os bichos são muito feios. E aí ele fica com medo, porque ele tá gerando aquelas criaturas extremamente poderosas, ele fica com medo de ser destronado. E aí o que ele faz? Aí ele pega todos os filhos e ele põe dentro de Gaia de novo. E aí Gaia fica desesperada. Fala, poxa, eu dei a luz a esses filhos e ele colocou tudo dentro de mim de novo. É como se ele fertilizasse a Terra e de nada nascesse. Olha a Terra não poderia gerar nada, a Terra perderia a capacidade dela. E aí ele bota tudo lá pra dentro, Gaia fica... Puta, e aí tem uma ideia. E aí ela vira e fala assim, galera, vocês precisam me ajudar, não dá pra ficar aí, né? Aí tem 2 versões. Urano vê que Gaia tá incomodada. Ele vai e acopla nela. Tampa o buraco. Pra não nascer ninguém. E aí ela, dentro dela, a gente já explicou isso no último vídeo, dentro dela ela convence Cronos a castrar Urano. A arrancar a rolinha que tá... Ou a rolha que tá tampando o buraco. Aí ele castra, quando ele castra, todo mundo nasce de novo. Essa é uma versão. A outra é que ela dá a luz a Cronos. Cronos, na verdade, não sai inteiro. Ele bota só o bracinho pra fora. E aí, com uma faca de obsidiana, ele castra Urano. É mesmo? Infelizmente é mesmo. Ele castra o pai. E aí, na psicologia, o que é castrar o pai? Por que o filho quer castrar o pai? Na psicologia freudiana, a castração do pai ela é importante para você se desenvolver enquanto indivíduo. Você quer castrar o pai porque você ama a mãe, mas o pai não deixa você se relacionar com ela. Como é que você desenvolve essa castração do pai? É o complexo de Édipo. Isso. Então isso já tem a simbologia aí, já, né? A castração, ela também é papel do nosso superego, que não deixa que a gente saia pelado na rua, fazendo pirocóptero e esse tipo de coisa. Que o nosso id, que é uma outra esfera da nossa psique, e não é a psique... Que confuso tá ficando, né? Mas enfim, castração ela também é importante pra gente conseguir seguir as normas da sociedade. O id seriam nossas pulsões de vida e morte, seria o nosso Eros e Thanatos. Estaria nele. E aí então vamos lá, Cronos castra Urano, do sangue de Urano nascem as fúrias. Lembra das fúrias? Isso, aquela... que ficam lá no inferno e pune as pessoas lá que fazem merda. Também nascem algumas ninfas, do sêmen dele que cai no mar, nasce Afrodite. Olha que beleza. Então Afrodite é filha do sêmen de Urano. Consequentemente, filha de Urano mesmo, né? Filha, exatamente, né? Com a castração... Todos os titãs saem de dentro de Gaia. De novo, e aí sai quem sai? Sai Cronos. Sai Cronos, ou o resto de Cronos. Só o bracinho tava de fora. Oceano. Atlas. Lembra que a gente falou de Atlas, que segura nas costas. O lá. E Ápeto. O Gepeto. Que é o pai de Prometeu. A Mnemosine. A memória. Que é a memória, que é com quem depois Zeus vai ter uma relação e vão nascer as musas. Isso. E Reia.
Entre outros, né? Esses não são todos os titãs, nascem outros titãs também, a gente elencou aqui alguns. Cronos, então, quando castra o pai, ele toma o poder. E vira o novo soberano. Novo soberano, e casa-se com a sua irmã Reia. Como é comum. E aí, todo dia de manhã, quando ele acordava, ele falava, bom dia, Reia. No, God, please, no! 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 E aí o Cronos, ele é muito foda. Ele pega as classes irmãs dele, que são os Cíclopes e os Hecatônquiros, e bota eles no Tártaro. Tá lá, bonitão, pimpão, soberano de todo mundo. Eis que Urano e Gaia vão lá falar com Cronos e falam assim, ó, o seguinte, a gente tem o poder da vidência. E eles avisam Cronos, e assim como ele fez com o pai dele, um dos filhos dele iria destroná-lo. E aí ele faz o que é mais... Não, o mais óbvio. O mais óbvio. Reia começa a ter filhos, e o que ele faz? Ele come os filhos. Quem não faria isso pra não passar por um processo de castração e virar avô? É só você pegar o seu filho e engolir o filho inteiro. Ele era tão grande que quando nasciam os bebês ele engolia o bebê inteiro. E aí ele foi engolindo. E Reia começou a ficar extremamente irreiatada. Bom, e aí o que ela fez? Pô, ainda tô grávida, provavelmente vai ser meu último filho, vou dar um jeito. E vai pra Creta. Vai pra Creta. Que pra quem não sabe é uma região da Grécia. É uma ilha na Grécia. E aí ela vai pra um lugar lá, um monte e tal, e... Reia então deixou essa criança aos cuidados de uns demônios. De uma espécie de demônios, mas não um demônio. Que eram os curetes. Isso, servos lá, uma coisa assim. E com uma ninfa, que era ama de leite dele. Chamava Malteia. E que era uma cabra. Uma cabra. Talvez seja daí que veio a fixação dessa criança por ninfas. Vocês já vão entender. Aí o que Reia fez? Colocou a criança lá, catou uma pedra, embrulhou num pano, entregou para Cronos, o Cronos catou e mandou a pedra para dentro. E foi daí que vem a mitologia das pedras nos rins. Bom, então essa criança nasceu, foi criada com a cabra e com os demônios. A leite de cabra. Mas lembrando que leite de cabra é muito melhor do que ser criada com leite de bode. Então aí essa criança foi se desenvolvendo. E quem era essa criança? Quem era essa criança, Léo? E aí Zeus cresceu. E foi se armando, foi tentando fazer estratégias contra o pai. Cronos. Para libertar os irmãos, que ele sabia de tudo enrosco. Então falou com um ali, com outro ali. E certo dia, Cronos foi no médico. Sabe, aquela coisa assim, eu vou me consultar. Dar uma passadinha no médico, fazer um check-up. E foi falar com a Prudência, que o nome grego... Metis. Ela era uma titanesa. Foi lá com Metis e falou, tô precisando, né, tô com uma dorzinha aqui, não sei o quê. Tô com uma cárie. Tô preso um braço de um filho meu ali no meu terceiro molar. E eu comi um negócio essa semana que não me fez bem. Caiu meio mal, meio pesado. Parece que eu tô com uma pedra no meu estômago. E aí o que ela fez? Ela deu umas ervinhas. Toma esse chá de boldo aqui. E no que ele tomou, ele vomitou tudo. Aí ele vomitou Hestia, Hera, Hades, Poseidon, Deméter. Vomitou todos esses deuses que eram os irmãos de Zeus. Olha aí, os grandes deuses que vão se tornar olimpianos. Isso, exatamente. Aí ele vomita esses deuses. Então quem é esses deuses? Quem são esses deuses? Vamos falar de um por um. Vamos falar. Primeiro Hestia. Hestia, a moça do fogo. A moça do fogo da chama sagrada, que em Roma se chamava Vesta. Isso, existiam as virgens vestais que cuidavam do fogo sagrado para não deixar ele apagar. Algumas tradições ainda hoje atuais usam a simbologia das virgens vestais também para guardar o fogo sagrado. Por exemplo, a Rosa Cruz. A Rosa Cruz. Qual era a função de Hestia, né? Ela era deusa desse fogo sagrado. Em Roma ela também acabou sendo levada além, né? Virando uma espécie de deusa das lareiras. Isso, lareira das casas. Das casas que mantinham o fogo sagrado dentro da casa. Ela conservava a virgindade como símbolo de pureza, se mantinha de branco. E ela era a única deusa que era cultuada em todas as casas e no templo de todos os deuses. Exatamente. Então,
Templo de Apolo. Hestia tinha lá o lugarzinho Tinha lá dela. o foguinho dela. Lembra que a gente falou que no Fórum Romano tinha lá. Foi aquele imperador Teodósio que mandou acabar com o fogo, né? Porque ele considerava aquele pagão. Então Hestia é a primeira deusa. Próxima deusa, então, nós vamos falar agora de Hera, ou a romana Juno, que era a protetora ou a guardiã das esposas e do amor. Do amor fiel, da fidelidade. Isso. Ela era protetora e guardiã num sentido amplo, mas era especificamente do relacionamento, do matrimônio, porque ela era a mulher de Zeus. De Zeus. E é ela que, com ciúmes de Zeus, porque Zeus tinha tido um filho com Alcmena, esse filho, nosso famoso Alcides, Alcides. com Hércules, e aí é ela que impõe a Hércules os 12 trabalhos de Hércules. Aê! E ela também era representada por um pavão, Olha aí. até com uma representação a cauda do pavão que parece aqueles 1000 olhos. Diz que Hera estava em todos os lugares, todo o tempo, e enxergava tudo que acontecia. E Zeus sabia disso e ainda dava as escapadinhas dele. Mas Chamava Eco. chamava Eco. Eco, fala aí com Hera. Deméter, a gente já falou bastante dela no nosso mito de Perséfone e Hades. Exatamente. Ela em Roma era chamada de Ceres. Isso. E ela era a deusa da terra fértil a ser cultivada. Esperando a semeação. É, uma deusa A muito semeadura. A semeadura. Ela era uma deusa muito ligada à agricultura. Inclusive o nome cereais vem dela, né? Vem de Ceres. De Ceres, exatamente. Principalmente o trigo. Principalmente o trigo. O trigo é importante, inclusive associado à filha dela, que é Perséfone, como se fosse o ciclo do trigo, né? Exatamente, o trigo ele tem um grande significado esotérico, né? E foi ela também que deu origem, lembra que a gente já falou disso no nosso vídeo sobre Orfeu? Ela já Não, foi no mito de... desculpa, de Hades e de Hades e Perséfone. Perséfone. A gente explicou lá que foi ela quem deu origem aos mistérios de Eleusis. Isso, ela chegou com uns caras lá e como castigo fez o templo e depois ela falou assim, vou contar os segredos pra vocês e virou os mitos de Eleusis. Mitos de Eleusis. Vamos pro próximo deus. Próximo deus, Irmão Hades. de Zeus, o grande Hades, ou o Plutão romano. Isso. O nome dele em grego é questionável. Talvez Hades seja o reino, talvez o nome dele seja tipo Cis, qualquer coisa assim. Uhum. Mas aí a gente vai chamar ele de Hades, certo? Que é o que mais comum. E ele vai ser o grande senhor das profundezas, Submundo. do submundo. É Do o cara inferno. que vai mandar no inferno grego. E lembra que depois o inferno fica a 3 andares, né? Isso. Tártaro, É, o Érebo e em cima os Campos Elíseos. Inclusive os Campos Elíseos, ele ficava onde fica o Brasil, sabia? Ele ficava no ocidente da Grécia, a oeste da Grécia. Vê só que legal, aqui era para ser o paraíso da Grécia. Não deu muito certo. Alguma coisa deu miseravelmente errado. Próximo deus então, Poseidon! Poseidon, Netuno, Netuno. que é o deus romano Netuno. E ele vai se tornar o quê? O senhor dos mares e também dos cavalos. Olha aí, deus dos cavalos, por isso que os cavalos nadam. É, por isso tem cavalos marinhos. Ah, boa, puta, fazer piada isso bem pior. Pô, bem melhor, aliás. Por piada que, bem que ele é o melhor. senhor dos oceanos e dos cavalos? Por quê? Não sei. Porque ele é um deus que ele representa Por causa da Arwen. não é bem por isso. Mas É porque ele é o senhor do... O mar representa o subconsciente e o inconsciente. O grande mar primordial, o grande inconsciente. E os cavalos são psicopompos. é verdade. O que são psicopompos, Bruno? São transportadores de seres ou elementos de um plano para o outro. Exatamente, são energias facilitadoras. É bem mais bonito esse jeito de falar. Que agilizam o acesso a outros planos de consciência. Como o trabalho de autoconhecimento é baseado em acessar o seu inconsciente, trazer para fora seus demônios, seus símbolos, seus recalques, o cavalo é o animal que, enquanto símbolo, facilita esse processo. E é legal aqui falar o seguinte, a gente tem falado muito, quando a gente fala de Hades e do reino de Hades, que Hades é o inconsciente e tudo mais, mas aqui a gente se depara com dois inconscientes.
o inconsciente mais trevoso e o inconsciente mais emocional. Isso. Essa seria talvez uma diferenciação que a gente pudesse fazer entre o inconsciente oceano, mar, água e oceano, trevas, inferno. É uma boa separação. A gente pode pensar também que lá em Hades é o lado do nosso inconsciente onde estão os nossos demônios. E onde a gente guarda aquelas coisas que a gente não quer lidar. Esse outro inconsciente do mar, do grande mar, é o inconsciente da onde a gente tira as coisas que vão nascer. Né? Não é dito que a vida veio do mar? E aí Zeus, que o nome significa algo como brilhante, luminoso, liberta os irmãos. E aí ele chega pra galera e fala assim: vamos pegar nossos pais, nosso pai e nossos tios. Vamos acabar com esses titãs. Que história é essa de ficar comendo a gente? Vamos pra guerra. E aí o que eles fazem? Declaram guerra contra os titãs e eles vão ocupar o Monte Olimpo. Isso, e na frente do Monte Olimpo tem tipo vizinho, tipo prédio da frente. Isso, tem o Monte Otris, que é onde os titãs vão ocupar. Então, imagina, olha que bacana. Tem o planeta inteiro, aí eles ficam um no monte, outro no monte, um na frente do outro, e tipo, devia ficar se xingando. Pega eu aqui! Ainda bem que Echo ainda não... ainda não tinha nascido. E aí o que acontece? Começa a batalha. Então, pessoal, talvez esse vídeo tenha ficado muito longo, a gente vai cortar em 2 e o resto você vai conferir semana que vem. Então, se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, compartilha lá no Facebook o nosso link, joga para todos os seus amigos, manda aí para quem você conhece. Que mais? Comenta, né? A gente lê todos os comentários. E até semana que vem, quinta-feira, com um novo vídeo. Valeu!